Deputado, o senhor foi surpreendido, né, essa semana, como nós ali, com aquela questão do governo chamar um anúncio do Auxílio Brasil na terça-feira, e o governo chegou a pedir para o senhor incluir alguns mecanismos que pudessem permitir esse pagamento de R$ 400 na sua medida provisória, o que o senhor negou e aí acabou indo para a PEC dos precatórios, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, como é que fica a sua medida provisória agora em relação a esse auxílio que vai começar a ser pago segundo o governo em novembro? Não depende necessariamente da sua medida provisória? Como é que fica a sua medida provisória? Você quer trabalhar uma coisa mais perene? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, a medida provisória ela tem força de lei, então ela já está vigente, ela tem validade. Então o governo já está apto em novembro a pagar o Auxílio Brasil, né, indiferente da aprovação do Congresso Nacional. Eu, Carla, tenho me dedicado nos últimos meses em cima do Auxílio Brasil e há muitos e muitos anos eu tenho aprofundado no tema da renda básica universal. Inclusive, fui o relator também do auxílio emergencial no momento da pandemia. Então, esse tema é um tema muito caro para o meu mandato. E do jeito que eu estava conversando com o Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, com o governo federal, deputados, senadores, nós estávamos criando um texto onde, de fato, nós fazíamos uma mudança deste programa social do Bolsa Família, uma mudança programática, conceitual, filosófica mesmo, de mudança de mentalidade, onde nós mudaríamos, sobretudo, o estímulo que daríamos para os novos beneficiários, para os beneficiários do Auxílio Brasil, um dia quererem sair desse programa social, e aí essa a meta do programa social. O programa social ele não pode ter o fim em si mesmo, ele tem que ser um caminho, ele tem que ter porta de saída, né? Você não pode só dar o peixe, você tem que dar o peixe sim, mas também tem que ensinar a pescar. Então, essa é a grande diferença do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, né? É a diferença de concepção entre esses dois programas. Nós estamos aperfeiçoando, melhorando um programa que, por enquanto, né, até então, era só um programa de proteção social. Agora nós temos a proteção social, mas estamos dando o segundo passo para a transformação social. Então, por si só, a mudança programática, ela já valeria a pena e ela já faria grande diferença no nosso país. E, paralelamente a isso, nós começamos um debate orçamentário para a gente incrementar mais essa política pública. Sairíamos, até então, de 34,7 bilhões para 60 bilhões. Teríamos um avanço considerável. Hoje a gente gasta algo em torno de 0,5% do PIB com o Bolsa Família. Nós gastaríamos quase 1% do PIB. Os países desenvolvidos gastam de 2% a 4% em programas sociais semelhantes. Nós gastaríamos 1%, mas já seria um avanço excepcional. Dobraríamos praticamente a receita. Quando o presidente fala em auxílio temporário, Carla, ele muda tudo aquilo que a gente estava planejando, porque auxílio temporário não é política de Estado. Auxílio temporário não é um benefício permanente, contínuo na vida daquele cidadão. Ele não mexe com o estímulo do cidadão. Pelo contrário, ele é um empréstimo. Você dá agora para tomar ali na frente. Então, quando o Bolsonaro fala que vai dar 85 bilhões, mas 50 bilhões, 30 bilhões que sejam, vão ser de extrateto e que vão ser os 50 bilhões de auxílio temporário, quer dizer que em dezembro do ano que vem, logo depois das eleições, ele vai tirar isso do cidadão beneficiário. Então, você imagina, você hoje recebe R$189, você vai passar a receber R$400, mas no final do ano que vem eu vou falar assim, passou a eleição, eu vou falar, não, volta a ganhar 189. Eu vou regredir, eu vou iludir essas pessoas, elas vão ter uma sensação momentânea de melhoria na qualidade de vida, mas ali na frente elas vão regredir. Isso é muito prejudicial quando se fala em política pública de assistência social. Não é essa a função de uma política pública de assistência social. Tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter uma periodicidade, tem que ter uma continuidade, tem que ser algo permanente, não algo temporário. Então, eu falei, e respondendo objetivamente a sua pergunta, eu deixei claro para os ministros que eu não me sentiria confortável em colocar na medida provisória que eu estou relatando esse auxílio temporário, porque descaracterizaria
todo o trabalho que eu tinha feito nos últimos meses de convencimento com deputados, com senadores, com a imprensa, com a população em geral, de um programa de política pública de Estado. Qual foi a eles tomaram a resposta? decisão de colocar desculpe a última frase. E aí eles decidiram jogar o auxílio temporário para PEC dos precatórios. Me perdoa, Fabiola, porque o assunto é complexo e acaba que eu acho vou falando importante muito, mas é porque é difícil de explicar. E é importante deixar claro para a população que não está acompanhando tanto nas entrelinhas. Mesmo quem está bem por dentro não tem informação, né, Carla? Imagina para o grande público. É importante deixar claro, deputado, o Auxílio Brasil que foi anunciado, ele ainda precisa passar pelo Congresso, não é isso? Sim. Ele precisa ser passar aprovado. no Congresso. E qual é o prazo para isso? Por exemplo, eles estão anunciando, parece que isso já é real, que as pessoas vão começar a receber já isso em novembro. Não é bem assim, ou é assim? Não, é assim, Fabiola, pelo seguinte, o Congresso Nacional tem que aprovar? Tem. A medida provisória caduca dia 7 de dezembro. Se o Congresso Nacional não aprovar até 7 de dezembro, a medida provisória perde sua validade. Ela passa a não existir mais. Mas até lá, ela já está vigente. Ela tem força de lei. Parece algo meio doido, né? Mas é essa característica da medida provisória. Por isso que medida provisória tem que ser algo excepcional, urgente, algo que não é trivial, comum. Porque o presidente, ele manda a medida provisória e a partir da hora que ela chega no Congresso, ela já está valendo como se uma lei fosse. Então, o presidente, o Ministério da Cidadania, em novembro, já pode pagar, sim, o Auxílio Brasil, indiferente da aprovação do Congresso Nacional. E outra dúvida que eu fiquei também, deputado, que é o seguinte, o senhor falou que os ministros estão tentando incluir aí no seu projeto, na sua MP, o que eles querem. E o senhor falou, não, então eles vão jogar para os precatórios. O senhor está aberto a algum tipo de negociação ou tem algum outro caminho aí para conseguir atingir o objetivo deles? Fabiola, eu estou sempre aberto a discutir soluções. O dia que eu falar que eu não estou aberto ao diálogo é porque eu não consigo mais fazer política pública, sobretudo no campo de assistência social. Claro que eu tenho alguns pontos da minha vida parlamentar que são inegociáveis, né? Alguns pontos que eu não negocio, como, por exemplo, o aborto. Isso é algo inegociável para mim. Mas política pública de assistência social precisa ser negociado, precisa ser dialogado. O que eu disse para o Ministério da Economia, o que eu disse para os ministros na noite de terça-feira foi: eu não me sinto confortável, porque isso vai de encontro, isso bate com toda a tese que eu venho defendendo de política pública de Estado. Quando você coloca um auxílio temporário, você está cometendo uma ilusão na vida dessas pessoas, você está agindo com um ato de irresponsabilidade social. E aí eles falaram: olha, mas é o jeito que a gente tem, então que jogue para outro lugar. E eles estão jogando para a PEC dos precatórios. Mas seria desvirtuar completamente o sentido do Auxílio Brasil, da concepção programática do Auxílio Brasil, nós permitirmos um auxílio temporário dentro de um programa permanente, de um programa estruturante, como a gente bolou e evoluiu com o Auxílio Brasil. Não sei se eu fui claro, Fabiola, mas assim, há solução. E tem solução, inclusive, Fabiola, dentro do teto e de maneira permanente. Como que o governo faz isso? Optando. Para ser dentro do teto, o governo tem que tirar de algum lugar, que o governo tenha coragem, Fabiola, coragem de tirar de outro lugar e colocar para as pessoas mais vulneráveis, que são as que mais precisam, mas não extrapolar o teto. E se eles colocarem dentro do teto, Fabiola, eles também podem dar esse benefício de maneira permanente e não provisória. Por que dar só até o ano que vem? Por que a gente não dá esse benefício de maneira permanente? Então, solução tem, mas o Ministério da Economia tem que querer.